Olá pessoal, queria falar um pouquinho do tema a respeito das colheitas que divide pessoas, né? Infelizmente, quando o assunto é arrebatamento, né? Ou rapto, que também é outro termo comentado, isso gera expectativa por parte das pessoas e por outro lado um ceticismo, né? E infelizmente tem dividido a gente, que eu gostaria de partir da premissa de que somos irmãos, né? Então não convém que a nossa casa seja rachada com esse tipo de contenda, né? Até porque é muito difícil a gente, como também de certa forma nós gentios estamos afastados da herança original, porque os que tinham a herança original eles praticamente engoliram a chave, né? Eles tinham a chave, não entravam e também não deixaram os que estavam de fora entrar, né? Foi isso que o Messias denunciou eles, correto? E hoje nós somos como os cães comendo das migalhas lembrem da mulher cananeia, né? Nós somos hoje como cachorros comendo das migalhas da mesa do dono, tá? Migalhas apenas, certo? Porque o esplendor dessas coisas que ele deixou e da herança original dele que foi maculada, foi manchada, foi suja, né? O esplendor com certeza era muito maior que isso, né? E hoje é apenas a gente observando esses pequenos fachos de luz, como que por um buraquinho da parede, a gente já tem se encantado, tem se apavorado com a grandeza dessas coisas, né? Que é o contato com a luz, né? Então, então como a gente está afastado, eu não entendo que a gente teria essa capacidade de ver com clareza o que vai acontecer nos nossos próximos dias, né? De saber passo a passo, né? A gente tá conseguindo enxergar silhuetas do que parece ser o cenário encaminhado, mas eu não consigo entender que, que alguém vá chegar na plenitude de como um profeta, né? De saber o passo a passo o que vai acontecer. O que a gente pode fazer é ir investigando, né? E recorrendo ao mesmo Espírito do Criador, que é aquele que examina as passagens da Escritura, e quando eu digo Escritura não é o que está em livros impressos apenas, mas também as coisas da criação, né? E as nossas condutas, as tradições, por exemplo, que o povo que ele escolheu como estandarte, como modelo, vamos dizer assim, né? Eles também praticavam. A gente tem que analisar tudo isso para poder chegar em alguns entendimentos e aí sim edificar o espírito, né? Progredir, avançar no entendimento. E aí eu trouxe alguns pontos aqui, 7 para ser mais preciso, que se relacionam às ideias das colheitas do fim, que eu entendo não serem. Primeiro, eu entendo haverem colheitas, tá? Baseado na tradição agrícola lá, hebraica, baseado nos calendários hebreus da agricultura, as estações de plantio, né? A ordem das colheitas dos principais vegetais que eles tratavam, como cevada, trigo, uvas, as romãs, os figos, as olivas, né, ou azeitonas, a colheita do linho, né, todas essas coisas, sabe? Tudo isso tem uma simbologia, uma alegoria que eu estou buscando entender, já entendi alguma coisa e gostaria também de compartilhar. Então, em primeiro lugar, eu entendo que haverá colheita, e segundo, eu entendo que essa colheita talvez não seja numa única batelada, numa única parcela, certo? Agora, a temporalidade em que elas ocorrerão e quem será colhido primeiro, quem será colhido por último, isso eu ainda estou buscando, tá? Bom,
eu começaria com Apocalipse 20, que diz que no início do milênio foram ressuscitados apenas no início do reino, né? O reino, quando foi declarado lá em cima, no céu, né? De que finalmente o reino da terra agora está nas mãos do Cordeiro, né? Do Criador e do seu Cordeiro. Então, portanto, eu entendo que seria o início do reino milenar dele de 1000 anos, né? Ou seja, é o início do sábado, do nosso descanso, né? E lá está dito que foram ressuscitados apenas os justos que vieram da tribulação. Bom, se a gente tomar por premissa a ocorrência de colheitas, as colheitas não indicam ressurreição. Por quê? Porque colheita tá apontando por arrancar o vegetal ainda vivo da terra, esse cereal ainda vivo da terra, e elevá-lo, né? Elevado, inclusive, atado em molhos com a fita escarlate, com o fio escarlate, tá? Sobre essa ideia do fio escarlate, das dízimas, né? O dízimo, as primeiras colheitas. Aqui nós estamos falando de dízimo, tá? Eu também gostaria de contribuir em outros materiais também, para mais adiante. Então, se aqui o termo está sendo falado em ressurreição, é porque alguns justos morrerão durante a tribulação, né? E aí eu não entendo serem colheitas, né? Então, se os primeiros a serem ressuscitados foram os justos mortos durante a tribulação, durante a perseguição, né? E lembrando que a tribulação vem de tribulum, e o tribulum é aquilo que malha o trigo para que ele exiba o fruto, para que ele solte a casca, né? Então, eu entendo sabendo que a colheita da cevada vem antes da do trigo, eu entendo que haverá uma instância anterior a essa, em que as pessoas não necessariamente morrerão, mas serão colhidas, né? A colheita é feita com os cereais vivos plantados na terra, certo? Não envolve ressurreição. Envolve transformação, sim. Lembrem que Paulo disse que ele nos contaria um mistério, e disse em verdade que nem todos nós morreremos, mas alguns de nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, tá? Vai haver transformação de realidade existencial, realidade corpórea, né? Além do nosso próprio novo nascimento no espírito, tá? Matando as obras da nossa carne. Então, que é o sentido do sacrifício, na verdade, né? Aqueles sacrifícios de animais que aconteciam lá atrás apontavam para isso, né? Para nossa verdadeira essência espiritual, que é a imagem do Messias, né? Matando a besta das nossas vontades carnais, a besta que é de nossa propriedade, né? Porque lá no sacrifício a gente não podia pegar, ninguém poderia pegar um animal do vizinho, por exemplo, para fazer o sacrifício. Não, o animal tinha que ser de sua propriedade, certo? É como se o espírito tivesse, ao impor as mãos sobre o animal e transferir as suas culpas, é como se o espírito tivesse despachando as culpas naquele animal, aquela besta, aquela forma bestial que iria morrer, né? Para manter o espírito íntegro, certo? Então, como está falando aqui em ressurreição, eu não entendo ser uma colheita, porque a colheita tu tira o cereal vivo da terra, certo? É a nossa transformação num abrir e fechar de olhos, tá? O segundo ponto é que das 7 igrejas, né, as cartas lá para 7 comunidades, vamos dizer assim, que está também no Apocalipse, no capítulo 3, lá está dito que uma delas, que é a de Filadélfia, né, seria guardada da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Então, se as 7 igrejas representam a totalidade dos que seguiriam o Messias, se representam a totalidade do rebanho, se é um número literal, né, isso eu ainda estou em busca, né? Isso ainda está nebuloso. Se elas representam, como alguns pensam, a sequência temporal nesses últimos 2000 anos, né?
do que seria a igreja do Messias, a noiva do Messias, ou se elas representam realmente localidades diferentes, né? Isso tudo ainda há de ser estudado, né? Mas o fato é que pelo menos uma delas, ou seja por interpretação de etapas temporais, tá? Cada uma delas representando uma época, ou cada uma delas representando um determinado grau de personalidade, né, dentro do rebanho do Messias, né? O fato é que uma delas seria guardada da hora da tentação, ou seja, existe a possibilidade, está aberta a possibilidade de uma chamada igreja, portanto é pelo menos uma parcela de pessoas que se justificarão no sacrifício do Messias, né, e farão parte do seu corpo, né, estão identificados como ovelhas do verdadeiro pastor. Essa parcela seria guardada da hora da tentação. A hora de tentação que há de vir sobre o mundo não pode ser outra coisa a não ser a tribulação, certo? A angústia de Jacó. Aliás, a angústia, a agonia de Jacó está aqui no último tópico, né? Então existe essa possibilidade. O terceiro ponto é que, de acordo com Apocalipse 6,16, o cordeiro não direcionará a sua ira contra a sua noiva, né? Se o tempo do fim é a ira do cordeiro por ter testemunhado, né, o povo aqui embaixo, que deveria ser fiel a ele, servindo o bezerro de ouro, esse bezerro de ouro que será agora enfiado goela abaixo, vamos dizer assim, né, do mundo, né, o símbolo máximo de blasfêmia contra aquele que criou todas as coisas, né, e contra aquele que salvou o mundo pelo seu sangue. Isso, é claro, gerará a ira dele, né, a ira definitiva do cordeiro. Mas será que o cordeiro casaria com a sua noiva, né? Permitiria que a sua noiva fosse esfolada por sua ira, né? Então, os que defendem esse ponto, eu penso que fazem muito sentido, né? No quarto ponto, o Messias reforçou essa possibilidade aqui de uma tenda ser guardada da hora da tentação. Ele reforçou isso quando ele estava tratando com os discípulos das coisas do fim, né? Ele foi perguntado, inclusive, pelos discípulos sobre isso. E em Lucas 21:36 ele disse que nós devemos vigiar e orar para que sejamos dignos de escapar das coisas que hão de acontecer. Então, existirão pessoas que vão escapar, certo? Para isso a gente precisa vigiar, orar para que sejamos dignos. Mas existe a possibilidade, está aberta a possibilidade de que alguns escapem das coisas que hão de acontecer, tá? As coisas que hão de acontecer é as coisas do fim, porque é esse o contexto que ele estava falando nesse verso, tá certo? Também palavras do nosso próprio Salvador em Lucas 17, ele diz que o fim será como nos dias de Noé e de Ló, né? Mas se vocês lembram da história de Noé e de Ló, Noé, a corrupção tinha tomado conta da humanidade, né? Apenas Ló estava resguardado. Ele ainda avisou a humanidade, pregou arrependimento durante todos aqueles anos em que ele construía a arca, né? E não adiantou. E da mesma maneira Ló, ele fugiu sem olhar para trás de Sodoma. Ele estava no meio de Sodoma, né? Como hoje nós estamos no meio de Sodoma, né? Porque as pessoas casavam e davam-se em casamentos, né? E estavam preocupados apenas com seus empreendimentos, certo? Exatamente como é agora. E até que a destruição foi anunciada e fogo e enxofre de parte do Criador veio sobre eles, né? Mas veja, tanto na história de Noé como de Ló, ambos foram retirados da destruição. A degradação ela foi prévia, né? A degradação ela é contínua e já estavam num cenário de degradação, que eu penso que é o que a gente se encontra hoje, certo? Mas antes da destruição de Sodoma, quando a destruição foi iminente, né? No último momento, Ló foi retirado pelos querubins de lá, ele e a família dele. Noé, quando o dilúvio foi iminente, do qual nenhuma carne escapou,
ele entrou na arca, inclusive a arca foi fechada pelo próprio Criador, né? Um detalhe muito interessante. O próprio Criador fechou a porta da arca do lado de fora, tá? Então o Criador preservou Noé. Imediatamente após isso, desceu o dilúvio e matou toda a carne da terra. Então, antes da destruição, Noé foi preservado. Ele e a família dele também. Então, esses dois casos, ilustrados pelo Messias, né, relatam pessoas que foram retiradas da destruição aos 45 do segundo tempo, vamos dizer assim, né? Também a profecia de Daniel sobre as 70 semanas, né? Ele deixa bem claro que são para a purificação do povo dele, mas acontece que as 69 primeiras, se a gente entender desde a reconstrução, né, o decreto para a reconstrução do templo, né, em Jerusalém, primeiro por Ciro, depois passando ali por Artaxerxes também, né, até a vinda do Messias, onde depois o Messias foi tirado, foi cortado, não por ele mesmo, porque ele vive para sempre, mas foi cortado da presença, né, do primeira aliança, do primeiro testemunho, certo? Daquele povo lá físico, que é assim até hoje, né? Para o povo físico de Israel, ele está cortado até hoje, certo? Aí se passaram 69 semanas de anos, né? Que são 69 vezes 7 anos, certo? E portanto elas se aplicaram, essas 69 primeiras, elas se aplicaram ao povo da primeira aliança, né? Por que razão a heptagésima, ou seja, a última, a semana de número 70, que mais uma vez é uma semana de anos, são 7 anos, certo? E eu entendo fecharem agora, nesses últimos 7 anos aqui, da tribulação, da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, né? Por que essa última fugiria do padrão das outras 69, né? Não, eu imagino que para recuperar também a casa de Judá, lembrem dos dois rebanhos, né, que os profetas tanto falaram, os dois apriscos, né, o aprisco da a casa de Judá e a casa de Israel, né, sob a figura de Efraim, né, sob a qual recaiu a bênção de Jacó. Então são esses dois rebanhos que serão finalmente reunidos, né, e sob a vara e o cajado de um único pastor, certo? Então, portanto, a casa de Judá, que eu entendo que é o remanescente de Israel físico, essa também deverá ser, ainda existem ovelhas lá que devem ser recuperadas, certo? E o pastor de maneira nenhuma, o verdadeiro pastor de João 10, de maneira nenhuma ele vai deixar nenhuma para trás, nenhuma. Ele não vai perder nenhuma única. Então, portanto, ainda precisa essa última etapa de purificação lá do povo da primeira aliança, que ainda está cego por Moisés, certo? Então eu não consigo entender que essa última semana seja separada das outras 69, né? Por que ela romperia o padrão, né? Não, ela tem que ser direcionada ao povo da primeira aliança. Desta maneira, quem é gentil, né? Quem já despertou, ou seja, quem já trocou o marido, né? Porque quem ainda está casado com Moisés não pode casar com o Messias, sob pena de cometer adultério, certo? É o que a lei falava. Primeiramente, né, antes de mais nada, o teu marido anterior deve estar morto. Moisés deve estar morto para que a gente possa casar com o Messias, né? Sem o risco de cometer o crime de adultério, que é punível pela lei, certo? Então, o Criador abomina o adultério e abomina o divórcio também. Não é mesmo? Isso é muito importante para a gente entender, tá? Moisés deve estar morto para que a gente possa casar com o novo marido, certo? Enquanto há o casamento com Moisés, né, qualquer outro casamento, mesmo com o Messias, se configura em adultério, certo? Então, para esses que ainda estão casados com Moisés, é que é preciso vir a última semana, né?
das semanas de Daniel que estão determinadas para a purificação do povo, certo? Então, portanto, aqueles que já não estão mais casados com Moisés, eu penso que esses não passarão pela última semana, porque a última semana não é para a purificação deles, certo? Assim como as outras 69 também não eram. E como eu tinha citado em Jeremias 30, né, tá lá a descrição dele da agonia de Jacó, né, a tribulação de Jacó, alinhada com a tribulação, né? Mas ele será salvo dela. Claro, o remanescente de Jacó, apesar das agonias, né, daqueles que realmente foram infiéis ao Messias, né, eles serão tribulados, mas serão salvos ao fim, né? Seria a salvação da casa de Judá e depois a posterior reunião no sábado, né, com a casa de Efraim também, onde todos serão um só rebanho sob as ordens de um único pastor, certo? Então aqui tem pontos que nos dão uma pista, né? O engraçado é que aqui está escrito a agonia de Jacó e não de Israel, né? A gente sabe que eles são a mesma pessoa, só que a ideia do Criador ter mudado o nome dele para Israel já transmite uma mudança de caráter e o apontamento para o Israel verdadeiro, que são os justos do Ser Supremo, certo? Enquanto Jacó, ele aponta para antes da transformação, não é? E Jeremias está tratando a tribulação lá como a agonia de Jacó, ou seja, para aqueles brutos ainda, aqueles antes da transformação. O Jacó físico, porque o Jacó é físico, o Israel é espiritual, certo? Após a mudança de caráter pelo Criador, porque o nome é o memorial e o caráter da pessoa, e não só da pessoa, mas também, inclusive, do nosso próprio Criador e do próprio Messias, porque nós fomos criados como semelhança, imagem e semelhanças espirituais deles, né? Isso significa então que após a mudança de caráter, né, de Jacó, que era um antes, né, ele passou a ser outro Israel depois, né? O nascido no espírito é que é Israel verdadeiramente, né? Enquanto a carne, aquela que nasceu antes de ter o seu caráter modificado pelo Criador, essa carne é Jacó. E se a agonia aqui é a agonia de Jacó, então é o povo da primeira aliança ainda, né? Essa que os seus corações ainda não foram circuncidados, né? Eles ainda não foram transformados pelo Espírito do Criador, certo? Então esses pontos aqui eu entendo que apontam, que direcionam, que contribuem por uma colheita assim existente e que ela seja prévia ou aos 7 anos da hora da tentação, ou pelo menos na primeira metade desses 7 anos, né? Parece que dá a entender a isso esses pontos.